Estamos começando então mais um Deus Tudo Pode, podcast que transforma vidas através de vidas que foram transformadas por Deus. Eu tô aqui com dois convidados especiais aí, esse casal maravilhoso, tô com o Diego Teófilo e a Joelma Teófilo aí, também conhecido como Joelma Bergonha, né? Brincadeira. Eles são pais do Benjamin Cristãos e eles têm um ministério realmente muito bonito ali. Eles costumam atuar ali na igreja onde eles estão congregando. A Joelma, principalmente, ela tem esse ministério com as mulheres. E o Diego, ele é presbítero na igreja congregacional, onde ele já frequenta já há algum tempo e onde eles desenvolvem realmente esse chamado realmente missionário, né? Então, assim, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez aí, por disponibilizar o tempo de vocês para poder estar aqui falando de uma coisa que é tão prazerosa, que é falar realmente das experiências da transformação de Deus na vida de cada um, né? E, Diegão, vou começar então assim por você, hein, querido? Eu trabalho com a Joelma, já tem pouco tempo realmente que eu conheci a Joelma, que a gente trabalha junto, mas assim, essa questão da gente descobrir realmente essa parte, esse amor por Deus e realmente ver o quão bom é realmente ter em quem confiar. É algo realmente surpreendente. No dia a dia a gente tem a possibilidade, a gente brinca, se diverte muito com relação a isso, mas sempre podendo ter aquela certeza de que, tipo assim, cara, quando eu entro aqui, da hora que eu saio, onde eu estou, eu posso confiar em Deus, é algo realmente sobrenatural. Fala pra gente, Diego. Comecemos pelo sacerdote. Amém, glória a Deus. O prazer é nosso, né? E falar das bênçãos de Deus é algo, a gente diria que é até fácil falar, né? Porque como um amigo sempre fala, né, a gente tem muito mais do que aquilo que a gente merece, né? Que por razão, né, a gente merecia, né, o pior, mas por aquela graça que nos deixa constrangido, a gente, né, só tem a agradecer. E falar daquilo que Deus faz é algo que, né, nos deixa grato a cada dia mais, porque tudo aquilo que Ele faz pela gente, né, Ele não faz esperando alguma coisa em troca. Porque o que a gente poderia dar em troca para um Deus que fez tudo? A gente não tem nada que a gente possa oferecer para Ele, a não ser que é a única coisa que Ele pede, né? O coração íntegro, o coração puro, disposto a obedecer, né? Que hoje em dia a gente vê muita falta disso, mas Ele é extraordinário, né? E poder falar dessas coisas, do agir de Deus nas nossas vidas, isso é bom. E aí, Joelma? Conta um pouquinho pra gente, quem que é a Joelma aí, gente? Então, eu sou a Joelma, sou mãe do Benjamin, esposa do Diego, sou serva do Senhor. Eu tive aí o privilégio, né, de ser nascida e criada num lar cristão, então falar dessa parte, eu estive no mundo, o Senhor me resgatou, eu estou no mundo, mas não nesse sentido, mas sou enfermeira, né, é onde o Senhor permitiu que nossos caminhos se encontrassem, né, e aí acaba sendo propósitos, né, de vida na nossa vida. Amém. E acho que é isso, né? Fala pra mim, como é que começa então sua história com Deus aí? Então, os meus pais, eles se converteram, né? O meu pai um pouquinho depois, com 18 anos, 19 anos. A minha mãe com 7 anos de idade, então hoje eles já servem ao Senhor aí há mais de 40 anos, os dois. E eu fui nascida, quando eu nasci, eles já serviam ao Senhor, né? Então eu fui apresentada ao Senhor e tive o privilégio, né, de ser criada na presença do Senhor. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, né? Tenho as gêmeas e tenho um irmão mais novo. E todos nós, né, servimos ao Senhor. E os meus pais, na época, meu pai era uma pessoa, ele é evangelista, né? Ou atualmente sempre foi. E era o vice-presidente da igreja, então nós fomos muito envolvidas na igreja desde pequena. Tá. E sempre assim, trabalhando na igreja, porque ele, na função que ele ocupava, a gente praticamente ia na igreja de segunda a segunda.
E trabalhando também, ele como dirigente, né, de congregações, lugares bem distantes, locais muito simples, onde faltava na época muita mão de obra, né? Então, mesmo pequenas, ainda crianças, a gente Já tá. somava, né, de alguma forma esse ministério dele. Mas aí, nesse caso, quando vocês eram crianças, vocês somavam, vocês já tinham uma turminha, então? Ah, já, né? Primeiro, como meu pai dizia, a casa dele já era uma congregação, né? Porque ele tinha uma Brasília, primeiro era uma variante, né? Congregação com bastante membro. Assim, e não era aquela coisa de que ia pra igreja e levava todo mundo, né? Eu costumo dizer que ele tinha que contar os filhos, é um exagero, que era todo mundo dentro daquela variante, ia pra tudo quanto é lugar, só Jesus. Já empurramos muito carro também. Tá bom, glória a Deus, era pra Deus, pô. Mas, graças a Deus, isso fez com que a gente tivesse raízes, né? No Evangelho. É básico e hoje às vezes falta para muita gente, né? Essa Verdade. questão, essa necessidade de realmente já ter um conhecimento prévio da palavra. É muito bom hoje para você chegar e ter uma noção, ter firmamento aí no princípio, para realmente chegar num momento mais adulto, não correr o risco de ficar realmente acuado por questões assim bem dúbias, que hoje no mundo, a maior parte das vezes quando você está aí conversando com pessoas que não têm uma fé cristã, a coisa mais comum é alguém chegar e falar bem assim, mas isso aí não tem nada a ver, o tal do nada a ver. E aí, mas quando você já tem um fundamento, um firmamento, uma ideia, já tem algo realmente enraizado no coração e conhece realmente a palavra, e principalmente começa a ter aquela intimidade com a palavra, né, no intuito de falar de leitura, você começa a ter realmente a noção de por que Deus instituiu isso, por que Ele deixou aquilo, por que a preocupação num cuidado tão... como fala, numa lei tão dura às vezes com relação a algumas coisas, né? E aí, Diegão, e como é que começa a tua caminhada com Deus aí? Mas a minha foi bem um pouco inversa, né? Não nasci num lar cristão. Eu sou irmão mais velho, né? Tenho duas irmãs mais novas que eu, uma casada, outra solteira, né? Bem casada, graças a Deus aqui é casada, mas assim, sou filho de pais separados. A gente cresceu assim um pouco de turbulência, né? Eu tive toda essa base cristã, né? Minha base cristã assim, vem da minha mãe, dos joelhos da minha mãe, que assim, com muita força, né, conseguiu criar 3 filhos. Os 3, graças a Deus, estão na igreja. Tua mãe já era evangélica? A gente, assim, quando ela se converteu, eu lembro que de eu ter ido junto com ela na frente, numa igreja, não me lembro, acho que foi presbiteriana, e acho que aos 7 anos. E isso foi num dia, assim, que a gente estava em casa, assim, não tinha nada dentro de casa, né? Nada mesmo. E alguma coisa tocou nela, a gente desceu, fomos para a igreja, né? Ela fez o apelo, ela aceitou Jesus. Eu me lembro de estar lá na frente com ela. Ali ela fez uma amizade muito boa, essa pessoa acompanhou ela durante muito tempo, uma amiga dela, mora em Brasília e tudo. Então a gente cresceu muito assim, dentro de turbulências, na família um pouco desestruturada. Isso você tinha mais ou menos quantos anos? Quando você... Até assim, 7, 8 anos, foi quando eu me lembro de ter, né, aceitado Jesus junto com ela. Pô. Então o que aconteceu? A gente vinha nessa caminhada, minhas irmãs vieram bem depois, mas aquela base, vamos dizer assim, a base mais turbulenta, né, da vivência, né, passou eu e minha mãe. Então, assim, essa estrutura toda que a João sempre fala que eu sou calmo. Eu falei, eu sou calmo porque acho que Deus me forjou bem lá no início. Porque senão acho que a estrutura ia desmoronar. Então, o que a gente fazia? Né, a gente morava num quintal, casa da minha tia, da minha avó e tudo.
Então a gente passou algumas dificuldades, né? E toda essa base, né, de certa forma turbulenta, isso colaborou para eu ser, ou pelo menos aparentar ser uma pessoa forte hoje. Eu tenho, assim, existem coisas que me destabilizam, né? Algo com a minha família. Isso me deixa sem chão. Mas por quê? Por conta de todas essas adversidades que eu passei e tudo. E é uma coisa que a gente sempre fala. A base, ela tem que ser bem feita. Eu fui formado talvez numa base um pouco dura, mas que fez bem pra mim. Acho que se eu tivesse sido criado nessa geração de hoje, acho que eu não teria suportado 10% do que eu suportei. Assim, Deus tem uma forma muito peculiar de lidar com cada pessoa, e as experiências que cada um vive, a experiência que cada um vive, cada um acaba tirando uma lição muito específica. Sim. Assim, Deus precisou que Davi enfrentasse um leão antes de enfrentar um urso, antes de enfrentar Golias e antes de chegar ao reinado. Então, assim, são processos na vida, cara, que os irmãos dele não passaram. Não passa. Entendeu? Então, assim, eu acho que Deus tem os projetos específicos, precisa de pessoas com experiências específicas para dominar em certas áreas. E hoje, assim, o local onde você está, a posição onde você ocupa, que você ministra, a autoridade que você tem no mundo espiritual hoje, é consequência, mesmo que pareça assim, mesmo que seja dura e árdua, mas é consequência tudo desse seu passado. Sim. E principalmente do seu entendimento, obediência e a entrega realmente daquilo, tudo que você tinha para Deus. Tem uma frase, não me lembro ao certo a frase, mas a ideia dela principalmente fala bem assim, Deus não quer que você melhore para vir, Ele quer você do jeito que você está. Sim. Porque Ele já tem um plano específico e tem um projeto para você. Vão ter algumas coisas que Ele vai te tocar, que Ele vai te incomodar, que Ele vai tratar com você, mas assim, Ele precisa do que você já é hoje para fazer você chegar onde Ele quer. Então, assim, cada momento, cada experiência, cada situação é um projeto para... hoje você está aqui com essa história incrível para poder chegar aí realmente e transformar. E aí, assim, como é que começou esse relacionamento de vocês na igreja? Foi assim, foi. Conta a parte engraçada. Porque assim, sem uma base da forma que você considera assim tão fixada na palavra, foi difícil se manter o tempo inteiro firme e entendendo que, tipo assim, eu devo fazer isso, eu não devo tomar essa atitude, eu devo tomar aquela atitude. Provavelmente você deve ter enfrentado vários desafios. Acho que o principal desafio foi assim, eu ter o entendimento de que a aproximação geraria um preconceito. Uhum. Geraria um preconceito no sentido de que uma menina criada na igreja, todo regradinho e tudo, e eu não era doido, mas não tinha uma estrutura para oferecer. Uhum. Então, assim... Me permite um comentário? Você já quer pular essa parte? Não. Por que era tão improvável? A pessoa chegava na escola bíblica dominical depois do horário da EBD, com o lance embaixo do braço, o jornal. Muito informado, um cara informado. Um cara antenado. Que ele andava. Como ele diz, junto com a corriola. A corriola. Mas tudo criado na igreja. É maravilha, bicho. Essa era só pra chegar. Depois das 9, ainda com o lance embaixo. A Bíblia ia também, mas parava a escola dominical, a gente cumprimentava todo mundo. E o irmão, o professor lá, podemos? Mas... Então conta um pouquinho, fala pra mim então um pouquinho. Como é que foi assim, período de adolescência, período de juventude, realmente é uma época muito, muito complexa. Você falou que assim, não pra mim,
que teve a experiência de realmente ter os pais cristãos ali dentro da igreja. Eu também tive uma fase que duvidei tipo assim, confrontei muita coisa dogmática, assim, pô, isso aqui não é possível, isso aqui acho que é exagero demais, isso aqui é fanatismo. Então assim, eu tive um período assim realmente longo, como fala, assistindo os cultos de domingo, mas com a cabeça lá fora, um crente girafa, né? O corpo tava lá dentro, mas a cabeça tava lá fora. Gostei dessa. E aí, seguindo assim, durante muito tempo, assim, impressionado com muita coisa do mundo, achando que realmente o mundo tinha muito mais coisas para poder chegar e me acrescentar. Porque o mundo ocidental que a gente vive com uma coisa muito separadas em esferas: religião, política, educação, saúde. E aí dá a ideia de que, já que a religião é só uma esfera, eu preciso conhecer o que está lá fora. Eu preciso de saber dessa revistinha placar. É assim mesmo. E assim, mesmo eu tendo esta base, eu ainda sentia a necessidade de realmente ainda conhecer um pouquinho de lá de fora. Então, mesmo eu também tive esse período assim longo para poder chegar ali numa hora e falar, pô, na verdade, no momento de quebra, né, é o momento que mais a gente entende a necessidade de buscar a Deus, né? A base está lá, você já sabe, mas aquilo só faz sentido no momento de dificuldade, né? No momento que realmente você fala bem assim, cara, eu preciso de um abraço, eu preciso de um acolhimento, eu preciso de um carinho. E aí você começa a pedir para Deus e começa a sentir tudo aquilo e começa a vir realmente de uma forma surpreendente o Espírito Santo tratando e mudando. E aí que a ficha cai. Mas conta pra mim da época da revistinha Placar. Até o ponto que você falou, né, das esferas, né? Depois, quando a gente começa né, ter a base e tudo, a gente começa a entender que o que o mundo secular apresenta pra gente como esferas, né, no mundo cristão só existe uma esfera. E, né, é uma coisa que o meu pastor ele tem o hábito de falar. Deus, me faça ser um bom cristão. E se eu for um bom cristão, eu vou ser um bom pai, um bom esposo, um bom profissional. Porque é o que a gente, como cristão, busca. E, assim, a gente vivia nessa época toda, fazia as nossas bagunças, mas a gente até estava conversando no carro ali. A turma dessa minha geração só tem um que está desviado. E por consciência. Pô. Então, tem um amigo meu que, assim, poxa, mora nos Estados Unidos, virou pastor numa igreja lá nos Estados Unidos. Então, a maioria, né, tá envolvida na igreja. Amém. Mas por quê? A gente tinha uma postura, apesar das bagunças, mas, poxa, o caminho é esse aqui. Muitos, né, durante muito tempo, né, quando meu pai estava em casa, né, às vezes eu ia para a igreja obrigado. E obrigado mesmo. E quando aí você começa a entender os propósitos de Deus, uma vez eu falei numa classe de adolescentes, eu sou grato porque eu fui obrigado para a igreja. Porque se eu não tivesse sido obrigado, será que eu estaria, né, cristão hoje? Então, assim, né, eu louvo muito a Deus, né, pelos joelhos da minha mãe, que conseguiu manter a gente, né, firme ali. A gente teve os atrativos, né, da idade, né, da adolescência, da juventude, mas os nossos questionamentos eram muito com relação... Tinha, né, as questões dogmáticas ali, né, que na nossa época era mais futebol. Né, você tinha que botar uma bermuda para jogar bola escondido. Não pode. É um monte de coisa. Teve uma vez que tinha uma promoção na Renner, uma época de umas modas, umas camisas com um número atrás. Então aquilo expulsou muito jovem lá da igreja. Então a gente tinha esses questionamentos, mas por quê?
E aí, assim, algo que eu achei tão interessante nessa época foi que quando, né, o pastor chegou pra mim e falou, ó, eu vou comprar uma briga na igreja, mas eu quero consagrar você, fulano e fulano, eu e mais 2 amigos, diácono. A igreja nunca fez isso, consagrar jovens solteiros. Qual que é o processo natural, realmente, disso aí? O processo natural tem que ser casado. Uhum. Qualquer função eclesiástica, né, diácono, presbítero, pastor, tem que ser casado. Uhum. E assim, basicamente é isso. Tá. Os demais requisitos é o que a Bíblia já nos mostra. Realmente você tem uma retidão na frente de todo mundo nas suas atitudes, e realmente demonstrar você a está igreja cumprindo. reconhece. Porque assim, às vezes não adianta o pastor apresentar alguém lá, mas a igreja não. A igreja reconhece. Então, opa. Conta pra nós, Diegão. Aí a gente chegava, fazia nossas bagunças mesmo. Teve uma vez que naquele restaurante Matos, a gente foi pra lá só homem. De uns 8. A Bíblia de um lado, o escudo da igreja do outro. Aí ficamos lá, aí um garçom que tinha lá virou amigo. Inclusive ele trabalha lá até hoje. Essa brincadeira ele deve ter quase uns 20 anos. Virou amigo nosso, não sei o quê. Acho que eram umas 8 pessoas. Aí na hora que a gente tava a gente ainda tava lá, chegamos cedo, ficamos lá até quase fechar. Uhum. Aí tinha um casal, um senhor já com a esposa. Aí ele foi levantar pra ir embora. Aí ele levantou, foi lá na mesa onde a gente tava. Nossa mesa tava bem no meio do restaurante. Todo mundo olhava pra ela. Eles davam risadas extremamente escandalosas. Você tava já? Não, porque eu andava junto com Ai, meu Deus do céu. Não estava, mas eu andava. Esse povo ia pra minha casa, meus pais abriu a porta da minha casa pra esse bando de gente, né? Porque meus pais a gente não podia sair. Eu e as meninas, gente. Aí tinha que, na verdade, aí fazia. Os amigos iam lá pra minha casa, mas a sala da casa dos meus pais era pequena. Mas aí Eles sentavam na varanda e sentavam no chão, assim, né? Um lugar simples, e eles tinham umas risadas muito escandalosas. Mas aí que é bom. Aí deixa eu te perguntar. E aí, como é que foi, na verdade, que vocês acabaram se conhecendo? Nessa época vocês já estavam mas na verdade vocês frequentaram a igreja durante longos anos. Então, desde a época de adolescência, então, né? Sim, eu não nasci no lar cristão, mas foi desde muito, muito novo. Eu falo com ela que a gente possivelmente se esbarrou em algum lugar aí, porque a gente, assim, pela história, a gente frequentava as mesmas igrejas na época. Então, Mas fala o que o casal falou. Eu te interrompi. É interessante. Esse casal levantou, foram até a nossa mesa e parabenizou a gente. Poxa, tô vendo vocês alegre aí, brincando e tudo. E não vi nenhum copo de cerveja na mesa de vocês. Testemunho, né? Amém. Aí a gente agradeceu e tudo, continuamos ali. E, assim, a gente tinha as paixões, né, da adolescência, da juventude. Mas a gente sabia exatamente o que a gente queria. Tanto que, desses amigos todos, um só que se perdeu. Né? Os outros todos estão na igreja e atuando na igreja. Né? Deus ainda assim, Deus tem sempre um propósito para cada um. Então ninguém sabe, né? O que aguarda, a forma às vezes. Apesar de tudo isso, Thales, em relação aos amigos que tinham essa coisa assim, a gente falava que eles não eram muito convertidos, né? Mexia com eles e tudo. Mas é interessante porque assim, a amizade que eles tiveram foi uma base que conseguiu que eles caminhassem. Quando ele disse que apenas um, né, desse grupo nosso aí, realmente, deles principalmente, começou num grupo de futebol,
Tem um amigo que se converte, que era o cara que era o goleiro do time, mas era de uma família extremamente católica. Católica ortodoxa. Assim, muito, muito envolvido. E aí, mas eles jogavam bola, eles tinham um time. E era escondido. Não podia, né? Mas assim, eles tinham time, tinha camisa. E assim, eles eram bem marrentos em relação a isso, entendeu? Porque eles realmente eram bons de bola, eles jogavam muito bem. Então assim, nos retiros espiritual, que é, né, onde a gente jogava bem porque ninguém via. Enfim, os caras chegavam lá numa marra, assim, e a gente fazia a vez do fã-clube, né? Lá da igreja. E aí, assim, essas amizades, e aí, assim, a gente abre uma aspas em relação a isso, né? As pessoas com quem a gente convive, elas podem nos ajudar a nos fortalecer na caminhada ou nos desestruturar. Né? Essa semana, inclusive, a gente presenciou uma situação bem complexa com relação a isso. Né? É verdade. Mas justamente dessa necessidade de realmente se aproximar de pessoas que estão preocupadas, que confessam a mesma fé, que acreditam realmente no mesmo Deus, que buscam andar conforme a palavra e o direcionamento do Espírito Santo, para que no momento de dificuldade a gente possa, gente, não é por aqui, é por ali, ou então ter o discernimento e a sabedoria para na hora que precisar não ser realmente a pedra de tropeço para poder empurrar a pessoa para um buraco muito maior. Eu não lembrava dessa passagem da Bíblia. Aí eu estava lendo o livro de Números, capítulo 32. Vou falar, gente, eu não sou bom de referência assim, não. Mas, enfim, é porque eu li essa semana e o negócio me chamou a atenção. Então, assim, Números 32, ele vai falar do momento que duas das tribos, né? A tribo de Ruben e a tribo de Gad, estão ali na Transjordânia, que é justamente pouco antes de entrarem na Terra Prometida, atravessando ali o Rio Jordão. Só que ali naquele território, tudo já é perfeito para a criação de gado, para a criação de rebanho. Então eles já enxergaram ali que, como eles eram a tribo que mais lidavam com esse tipo de cultura ali, de hábito, para eles aquele território já era perfeito. Então assim, eles enxergaram que, não preciso de entrar numa terra prometida, eu posso ficar aqui. Só que aí quando eles contam para Moisés, aí Moisés já levanta para Deus, Deus já avisa para Moisés, olha, eu tô aqui, uma geração inteira já se perdeu por conta desse tipo de pensamento. Uma geração inteira já foi para trás. Então assim, a questão de um pensamento errado, de uma atitude errada, você pode acabar levantando a ira de Deus. Mas pelo fato dessa nova geração, que já era a geração que seria a geração preparada para entrar, a atitude deles foi totalmente diferente daquela geração que os 10 espias condenaram no passado. Porque aí, em resposta àquilo a sensibilidade que eles tinham para já ouvir e entender que Deus estava realmente se irando pela atitude, pela possibilidade de fazer mais uma geração se perder, eles falaram bem assim, eles colocam para Moisés o seguinte: a gente não quer atrapalhar as pessoas de irem, pelo contrário, a gente quer só saber se a gente pode herdar essa terra também. Eu abro mão de ficar na terra de lá, a gente essa terra daqui, ou seja, as outras tribos vão ganhar mais território, mas assim, nós vamos à frente dos outros, porque nós vamos ter a chance de deixar nossa família aqui para trás. Então, já que a gente vai sem família, nós vamos ser o primeiro a tomar porrada. Enquanto a gente não conseguir que todo o território, conforme a vontade de Deus, seja liberado, ninguém volta para casa. Então, enquanto toda promessa não se cumprir, a gente não volta para casa. E aí tipo assim, por que o povo, quando ouviu os 10 espias que falaram que era uma terra perigosa, não tomou a mesma atitude? Olha, por mais que seja uma terra perigosa, se Deus tem propósito, porque o vínculo estava arraigado nas costas dele, uma cultura totalmente de tipo destruição,
ninguém já estava contaminado por outros deuses. Agora essa geração já é uma cultura onde Deus definiu as leis, já eram anos vivendo sobre aquelas orientações, já existia todo um hábito de levar tudo o que era necessário para um líder, no caso Moisés, para que fosse colocar diante de Deus. As orações já eram voltadas e exclusivas, eles já haviam vivido experiências sobrenaturais. Então assim, como fala? Esse meio, essa possibilidade de conviver com pessoas que realmente são preocupados e firmados na palavra é algo que realmente transforma. E faz diferença. Né? E conta pra Jael, você, na verdade, há mais tempo, então, dentro da igreja. Você já conhecia, então, em algum momento vocês acabaram se conhecendo. E teve alguma resistência da parte dos seus pais com relação ao Diego, ou já não teve, porque na verdade quando vocês começaram a namorar, já foi quando o Diego já tinha na verdade um testemunho sem a placar debaixo do braço. É verdade. Posso até falar que eu sou o genro predileto. Nunca fui chamado a atenção em todo o tempo de namoro. Aí, o outro também não foi. Olha o testemunho. Eu já não sei. O que acontece? É quando nós fomos para a igreja de onde nós éramos no mesmo período, né? Já tem aí aproximadamente 22 anos que nós estamos na igreja congregacional. Eu saí da igreja de onde meus pais eram, né, onde eles foram os fundadores e tal, e nós fomos para lá. Eu estava na época com 18 anos, é isso mesmo. E aí a gente foi para lá e no primeiro momento nós nos conhecemos naquele grupo de adolescentes e jovens mesmo da igreja. Mas a criação que eu tive foi uma criação muito diferenciada. Então, até os meus 18 anos eu nunca tinha dado um beijo. Porque eu fui criada que cristão com compromisso, uma mulher cristã não fica, ela namora. Uhum. Né? Então eu não tive essa fase de eu vou ficar, não sei, eu não tive isso. Eu cresci com essa orientação, isso era muito claro para mim. Assim, isso foi um peso para você? Não, nunca foi um peso. E meu pai, principalmente meu pai nesse aspecto, meu pai sempre dizia assim, vocês têm que estudar. Meu pai sempre foi muito aquela coisa, vocês têm que estudar. Então, o meu foco era estudar e um dia Deus ia preparar a pessoa com quem eu ia me casar. Né? Eu ia namorar e eu ia casar. E aí, nesse período, né, eu estava começando a faculdade também, nós tivemos algumas perdas, né, uma perda na família e tal, foi um momento bem difícil. E aí eu tive uma decepção amorosa nesse período. Foi algo muito curto, né? Mas eu comecei a namorar um jovem cristão na época, que era aquela paixão da adolescência. E aí fiquei jovem, aconteceu, mas era cristão também e tal. E hoje eu falo pra você, pra mim eu me arrependo de ter passado por esse momento, no sentido assim, eu escolhi naquele momento, eu acreditei, pela imaturidade, a inexperiência, né, e vivi aquela situação. Que não foi nada absurdo em relação ao que muitas pessoas vivenciam, mas pra mim foi muito ruim, né, porque assim, poxa, eu era uma pessoa sempre muito reservada, né, enfim. E aí, quando isso aconteceu, aí eu coloquei no meu coração, não vou namorar. Vou terminar a faculdade, meu sonho era ser militar, eu queria ir para a marinha, aquela coisa toda. Em paralelo com isso, eu comecei a desenvolver um ministério nessa igreja, para onde nós tínhamos ido. Comecei na época como secretária da igreja, e depois eu comecei a trabalhar na igreja 5 anos depois. Eu fui trabalhar com jovens, foi onde eu permaneci por 13 anos, trabalhando com jovens e adolescentes. E me dedicando, assim, o meu foco era esse. Era estudar, servir ao Senhor em tudo que fosse possível
Então, se era pra ser tia da salinha, eu era tia da salinha, eu pregava pra criança, cantava. Se tinha que vestir de boneca do que fosse, lá estava eu e ele via tudo isso, né? Ai, gente. Eu cantava na igreja. Mas já brilhava o olho ou você pensava nunca? Não, nessa época, talvez não, porque a gente tinha essa galerinha, a gente tinha que ela fala que era bandinha, mas a gente tinha uma banda. Ai. Então a gente tocava, saía pra tocar. Então o foco tava um pouco diferente. Sua música cristã? Né? Música, era famosinho. Ai, gente. Mas tipo assim, acho que tudo meio que convergiu, né? Porque teve essa época, teve essa situação que ela passou. E ela falou isso mesmo. Eu ouvi isso, uma das irmãs dela falou isso comigo. Aí aquilo falou pra mim, então é essa que eu quero. Diante dessa negativa que eu ouvi, não. Vou me guardar. Não quero mais isso, não sei o que. Aí eu falei, então é isso que eu quero. Aí a chave, acho que virou. Né? Virou. E eu sempre falo, eu aprendi isso uma vez, eu sempre falei isso, né, com adolescente, com jovens, do que a gente conversava, né? Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, partindo disso que eu aprendi, eu preciso virar a minha chave. Não que eu fazia coisa errada, nada disso, mas eu falei, não. Que aí eu assim, o sarrafo tava mais em cima. Eu falei, pra mim entrar nessa família, meu comportamento tem que melhorar um pouco. Eu lembro que quando eu falei com a minha mãe na época e tudo, minha mãe falou, mas você tem certeza? Então vamos orar. Pô. Falou assim. Não tem uma pessoa mais fácil, não. Pô. Não, mas assim, pô, só desse tipo de atitude da tua mãe aí, vamos orar pra poder a gente direcionar, já é algo realmente assim, cara, pô, muito, como fala? Uma atitude realmente cristã, né? Sim. Levar primeiro pra Deus, pra que Deus que dê essa orientação, né? Sim. E assim, mas você pediu um sinal pra Deus? Não, eu não gosto desses negócios, não. Eu sei, as pessoas às vezes vêm com esse negócio. Mas quanto tempo passou isso? Quanto tempo? O pessoal às vezes vem com esse negócio, eu falo, gente, Deus tem coisa pra fazer, gente. Olha a humanidade como é que tá. Mas tem uma galera que anda pedindo um sinal aí. Aí Deus dá, Deus faz e tudo, mas Deus não falou ainda. E quanto tempo durou essa oração? Assim, aí definidos, né, os propósitos, aí eu falei, não, eu preciso dar uma direcionada. Aí foi onde as coisas na minha vida começaram a acontecer, né, ministerialmente falando, nessa questão do meu pastor que levou a gente para ser consagrado solteiro e tudo. Então começou a dar essa direcionada mais espiritual. A partir do momento que você começou, então, começou a colocar para Deus esse seu desejo realmente de transformação, na verdade com um objetivo muito direcionado. Bem direcionado. Na verdade foram acontecendo outras coisas na tua vida que você nem esperava, então, né? Porque, assim, quando a gente define um propósito, espiritual, eu entendo que, né, não é muita gente que define. Uhum. É Deus que já começa a botar a mão dele na situação. Aí, né, o que a gente fez? Eu, de minha parte, falei, agora focar. E nessa época, né, pelo pastor já ter chamado a gente, já ter me chamado e tudo, cara, a gente fazia de tudo na igreja. Uma vez que o pastor me ligou, 7 horas da manhã, eu tava dormindo, porque tinha um novo convertido que tava precisando de ajuda para encher laje na casa dele e a galera não foi. Eu falei, pastor, vou tomar um banho e tô indo. Então, assim, Deus foi direcionando e tudo. Então, beleza. As coisas começaram a acontecer. Aí, às vezes, para quem pede o sinal, eu falei, não pedi sinal, mas
tá acontecendo. Tem coisas que estão acontecendo, o mundo espiritual está se movendo de uma forma Diferenciada. Então, falou, opa, então vamos seguir. Aí, né, aí a gente começou, né, o período, a gente começou a conversar mais, mas eu já sabia desse posicionamento dele, não quero mais isso, que não sei o que e tal. Beleza. Eu continuei, ainda assim, né, meu plano estava traçado, meu objetivo estava traçado, e a gente começou a conversar. Isso, agora ela falou, em 2003, né, a gente teve a perda de um primo dela, que era, né, muito amigo nosso, assim, de forma até trágica e tudo. E a partir dali a gente foi estreitando um pouco mais, foi conversando um pouco Mas mais. você falando dessa questão da oração, que no início você falou bem assim, pô, quando você tomou a decisão e realmente colocou aquilo e tua mãe falou contigo, então vamos orar para isso, é engraçado porque assim, a forma como Deus agiu era de um negócio, de uma forma que na tua cabeça fazia sentido que você estava buscando uma mulher muito forte. Então Deus foi te colocando também em situações para te fortalecer, que se você se considerava um nível abaixo, ele foi trabalhando para que te colocasse no nível. Ô, meu filho, se você está achando que você está um nível abaixo, espera aí, eu vou te fazer trabalhar para que você chegue no nível, então, que é um nível realmente para poder acabar com, acho que principalmente acabar com aquilo que te incomodava mais na cabeça do que realmente era. Porque talvez não sei, você já até enxergasse Sim, que ele fosse. um potencial, né, na verdade. E como eu já, assim, eu era bastante ativa nas atividades da igreja, e como ele disse, na época eles tinham uma banda e tal, e aí quando ele direciona para isso, ele realmente mudou. Não que antes não fosse, mas assim, ele começou a mudar, encarar outras questões, né? E aí começou a somar muito mais nas coisas na igreja. Já não eram mais só coisas que envolviam a banda, agora passava a envolver outras coisas, como eles eram auxiliares de trabalho do pastor na igreja. Os eventos que eu participava enquanto presidente na época do Ministério de Jovens e Adolescentes do nosso campo. Então ele passou a somar. Foi a partir daí então que veio, na verdade, o momento que o pastor te fez, então, teve a conversa então com relação a levar a igreja o diaconato. Que foi 2008. Olha, viu? A 2008. mulher chegou ali. A gente começou a namorar em 2006. Um homem que abandona a placar por um propósito maior. Moveu até as bases da vida. Quando ele definiu esse propósito, ele um dia resolveu falar, né, pra mim, o que ele sentia dentro do ônibus, né? Falou. Foi até engraçado. Do ônibus. Foi até engraçado que eu custei, né? Porque assim, eu planejei aquilo durante um tempo. Eu vou falar. Mas eu morava no Retiro ali. Ela morava lá no final do Retiro. Eu ia do ônibus com ela aqui do aterrado pra lá, com a desculpa, vou descer no final do Retiro. Não, vão até lá que eu tenho que fazer não sei o quê. Fazer o quê? 11 horas da noite. Só com a passagem. Então eu descia lá no sabendo que eu ia ter que voltar a pé. Mas naquela de criar coragem de falar. Aí nada. Aí teve um dia que eu falei, hoje vai. Falei, dei sinal e desci do ônibus. Pra casa como? Com essa informação, né? Se vira que você tá agora. Se vira que você caraca, exatamente. E aí, entre essa coragem toda que ele teve e até realmente nós começarmos a namorar, se passaram 3 anos. Caraca, bicho. E nesse propósito, tipo, tem culto, tem coisa na igreja, ele sempre somando. E isso realmente fez com que eu começasse a vê-lo de outra forma. Porque até então era um amigo, como tinha outros amigos, né? Mas ver a mudança e o quanto que ele, na verdade, ele mudou. Mas não foi... A mudança quando é por alguém e você não consegue aquele alguém,
você simplesmente abandona aquilo tudo porque não era um propósito de vida. E frustra, né? E frustra. É. E no caso dele, não. Isso realmente mudou e essas mudanças elas foram consolidadas, né? E a gente viu isso ao longo do tempo. E por isso, realmente, na nossa vida, se cumpriu e se cumpre até hoje, né? Deus não ter unido pessoas, mas ter unido propósitos. Amém. Pô, e nessa caminhada de vocês viveram várias experiências realmente aí com Deus. Você pode compartilhar assim a experiência de vocês dois assim mais forte realmente com relação a experiência mais forte que vocês tiveram já andando com Deus, que vocês se lembrem e que possa compartilhar. Sim. Acho que 23 de setembro de 2009. A gente estava numa festa lá nessa igreja onde a gente tá hoje. E 2009, né? Tava namorando ainda. Aí um pastor, né, do Rio foi pregar e tudo. Né, não conhecia a gente tava sentado lá no meio pra trás. Lá, e Deus entregou algo para ela. E no que ele falou, Deus tem pressa em fazer. Deus tem pressa em fazer. E eu lembro ele falou ainda assim, não se preocupa não, que vocês vão estar junto. A gente estava sentado, né, do lado, né? Vocês vão estar junto e vocês vão casar, vocês vão poder escolher para onde vocês vão querer ir. E ficou naquilo. A gente casou em 2010 e de fato, né, a gente programou, casou e tudo, a gente se juntou, nós dois, e fomos fazendo. E acho que foi no Vita, a esposa de um paciente lá que faleceu e tudo, ofereceu, né, gostou muito dela e ofereceu para ela passar a lua de mel em Cabo Frio. Pô. Assim, viu a movimentação na das beira meninas, da praia, organizando o meu chá de panela, as meninas trabalhavam comigo. E ela naquela e tal, ela falou que ela queria participar. Aí eu até eu sempre fui muito reservada em relação às questões de paciente, né? Familiar, dar as coisas pra gente, né? E tal, enfim. E aí ela falou isso. Aí quando eu fui levar o convite para ela participar do chá, então já que ela tinha falado, e foi um paciente que ficou muito tempo internado com a gente, né? Aqueles pacientes de longa permanência. E ele estava mais lúcido, né? Naquele período. Eu me lembro que ela estava dando gelatina para ele, e ela disse assim para ele: "Ô bem, vamos dar aquele presente para Joelma?" E aí ele balançou a cabeça que sim. E ela falou assim: "Então, Joelma, nós temos um apartamento em um condomínio em Cabo Frio, que fica 3 minutos da praia, e a gente quer oferecer de presente de lua de mel." E aí, na hora, eu pensei: tá blefando, né? Todo mundo fala essas coisas e tal, não sei o quê. Aí eu agradeci e tal, mas eu não levei muita fé. E aí, o paciente veio a falecer. E aí eu imaginei, ela não vai fazer aquilo mais. E já começamos a pensar em alguma coisa que a gente pudesse fazer por aqui. Porque, igual ele falou, nós sonhamos com tudo no nosso casamento. E sabíamos que, assim, a nossa família podia nos ajudar, mas assim... tinha as limitações. Exatamente. E era a gente, né? E aí ele fazia turno, eu trabalhava em 2 lugares e tal. E era o nosso sonho e a gente lutando e Deus operando inúmeros milagres, né? Amém. Inúmeros milagres, daí. E aí quando aconteceu isso, eu falei: "Poxa, não vai mais e tal." No entanto, ela fez contato comigo de novo e disse assim: "Olha, o fato dele ter falecido não muda em nada. O presente é nosso de casamento." Aí eu fiquei pensando, na mesma hora, Thales, o Espírito Santo me fez lembrar da profecia. Lembra que eu disse que você ia poder escolher? Aí eu falei, nossa,
é bênção demais. Amém, Deus. amém, glória a Deus. Tanto que a gente ficou 15 dias. E ela falou, quantos dias você quiser, você pode ficar o tempo que você quiser. Amém. Nossa, andar e confiar em Deus e confiar na promessa e acreditar que realmente Ele está cuidando da gente. Muito, nos mínimos detalhes. Nossa. Tem até um filme, né, que... Acho que é aquele filme Livro de Eli. Sim. Tava vendo algumas coisas na internet, aí vi um trecho dele, eu já vi aquele filme, eu achei interessante. E a menina pergunta pro cara assim: Você falou pra mim que tá caminhando há 30 anos? Será que já não passou pela sua cabeça que você pode estar perdido, não? Aí fala: Não, a gente não caminha pela visão, é por fé. Mas como é que você sabe? Você não sabe, você acredita. Isso vindo de um cego, cara. Pois Realmente é outro negócio, sobrenatural. Pô, e vocês tiveram também, assim, vocês tiveram também um momento mais delicado, que foi a questão da vinda do Benjamin, né? Isso. Que aí vocês enfrentaram momentos, na verdade, que Deus foi colocou a fé de vocês realmente, não à prova, mas porque afinal de contas Deus conhecia também os filhos que Ele tinha, né? Sim. E para o ministério que Ele tem para vocês, algumas circunstâncias às vezes tinha que acontecer, né? Porque como a Bíblia diz, não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que Deus não saiba, né? A gente sabendo, Thales, de tudo isso, tendo experimentado a fidelidade de Deus em vários momentos da nossa vida, como esse que o Diego citou, a questão do nascimento do bem foi exatamente isso, né? Que desestabilizou. Assim, foi uma gestação planejada, né? Não foi nada de outro mundo, assim, aconteceu não, estava planejado. Não estava planejado eu fazer pré-eclâmpsia, né? Eu fazia aquela complicação toda. E eu estava assim... E a gente já viu, agora recentemente a gente... né? Por isso que a gente fica, né, naquela pilha. Esse ano a gente enfrentou umas 3 pré-eclâmpsias ali, punk. Eu cheguei a comentar um dia com ele, assim, não entrei muito em detalhe, mas eu falei, poxa, a gente tá numa batalha muito grande, né? E assim, foi um período de muita mudança, né? Foi um período que eu saí da instituição que a gente, né, hoje a gente trabalha, tive que sair por um sonho que era um concurso, mas aí eu fui para uma área muito diferente, e aí começando o mestrado, e grávida, e tudo acontecendo. Bom, de repente, com 24, 26 semanas, eu começo a fazer, a pressão começa a ficar fora de controle, fiquei com a nasarca, fiquei bem, comecei a complicar muito. E aí, enfim, quando ele me internou num período, a pressão alterou numa noite, e ele saindo para trabalhar, era 4 horas da manhã, eu verifiquei minha pressão e eu tava com 160 de máxima. Eu falei, bom, eu tomo outro remédio. Eu falei, bom, vou antecipar o remédio de mais cedo, vou ficar aqui sentada esperando o dia clarear para mandar mensagem pro cardiologista e pro obstetra ver pra onde. O cardiologista nessa hora tá assim. Pô, eu sou cardio, eu sei o que é isso. E ele preocupado, e aí eu falei, não, pode ir tranquilo que eu tô bem. E eu vou só esperar o dia clarear. Na hora que clarear, eu mando mensagem pra saber o que eu faço. E eu falei, e aí, eu vou pro consultório do cardiologista, vou pro obstetra. O obstetra falou, vai pro hospital. Essa você não esperava? Não esperava, mas eu... Quantas semanas? 28? Aí eu já tava com 30. Tá. Tava com 30 semanas pra completar 31, né? E aí fui pro hospital, mas assim, vou pro hospital, vai medicar, vai me liberar, vou embora. Mas eu era a dona redonda, assim, né? Eu tava plena, redonda. Meus pés, eu usava o chinelo dele e as blusas dele. Pensa, né? A pessoa como estava. Usava né, dele. E aí fui pra lá e me internou e aquela coisa, eu falei, mas eu não preciso ficar deitada. Mas aí você já tinha ligado pra você nessa hora?
Ou você ela ainda estava na expectativa de tipo, vou ficar quietinha daqui a pouco? Porque na verdade eu fiquei de um dia pro outro, né? Eu ainda fiquei um dia internada, eu falei, ele vai me internar, vai ficar internada? Eu falei, vou, porque quer controlar minha pressão. Mas assim, eu estava, gente, traz meu computador, traz os artigos que eu tô lendo, você... Ele falou, faz caminhada, eu fui fazer caminhada pelo hospital. Todo mundo, ei, Joelma. Passei na porta do CTI, dei tchau pra todo mundo, e caminhando. Gente. Vou fazer outro ultrassom. A médica vai fazer ultrassom e eu tô tagarelando no ultrassom e ela fala... Centralizou. Eu vi alguma coisa que eu vou ligar pro seu obstetra. Falei, bom, vamos esperar. Tem que repetir esse ultrassom no domingo, isso era uma sexta-feira. Eu falei, então tá ótimo, tem que repetir domingo, tá tudo bem. Voltei, ficar de repouso, não sei o quê. Daqui a pouco, de tarde, veio a cardiologista, me examinou, fez eletro, fez eco, fez não sei o quê. Joelma, tá tudo bem, tá, vou ligar pro seu obstetra. Falei, todo mundo, né, tá certo, vai dar retorno e eu lá plena. Como se nada tivesse acontecendo. Corticoide rolando, chegavam assim. Sulfato de bem, magnésio, corticoide na veia, tá tudo tranquilo. Normal, né? Sou enfermeira, como assim? Claro, essas coisas não acontecem comigo. Sou raiz, tal. Minha mãe, muito temente ao Senhor, sentadinha na poltrona comigo, chega o meu obstetra, pleno, para no pé da cama e diz, tudo bem? Então, aquele sorrisão que ele abre pra dar uma notícia né, bem peculiar dele. O sorriso, bicho, ele esconde uma arma mais perigosa que a língua, cara. Aí, na hora que ele falou assim, então, eu vou interromper sua gestação amanhã. Oi? Aí eu fiz aquele assim, aí ele virou pra técnica e ela pode fazer hidralazina, porque agora a pressão dela subiu. Aí eu falei, mas você acha que é realmente necessário? Aí ele falou, falei, tudo bem. Eu tava deitada pro lado direito, aí você tem que virar pro esquerdo. Eu falei, tá. Aí eu virei. A minha mãe ficou assim olhando. Falei, mãe, pega meu celular. Aí veio o celular, liguei pra ele e já liguei chorando, né? Porque aí eu falei, agora 31 semanas. Ele ia fazer no sábado, 31. Caralho. E aí foi bem difícil. Mas, né, vamos lá. Sábado de manhã, vamos pra sala. Mas assim, deixa eu perguntar. 31 semanas realmente é para você que tem noção, é uma idade muito tênue. Mas assim, para você, Diegão, que não tá tanto na área da saúde, e ouvindo a palavra de um profissional, igual você está ouvindo a palavra de um obstetra, ele está falando para você, não, com 31 semanas a gente faz o parto, ele vai ficar uns dias no CTI só para poder ganhar peso e depois vai embora para casa. Você chegou a ficar nessa apreensão? Assim, apreensivo, assim, quando ela me ligou, fiquei tudo. Mas você chega num momento que você não tem jeito. Chega num momento que você tem que acreditar. Uhum. Mas não acreditar em quê? Poxa, um dia Deus falou, eu vou dar. A gente estava cogitando, né, deixar o trabalho com jovens e tudo. Uma missionária lá de São Paulo chegou pra gente, não é o momento agora. Esse momento vai chegar. Vocês podem ficar tranquilos, esse momento vai chegar. Vocês vão ter o filho de vocês, vai ser um menino. Então falou, opa. Aí você lembra. Tem a parte médica, tudo que assusta. Pra mim é um território inexplorado. Eu e o hospital. Somos assim, né? Então, só resta confiar. E assim, depois que eu cheguei, que ele me explicou e tudo, eu senti uma segurança nele de saber o que tá fazendo. Não, tem que ser, porque pode, se deixar passar, pode acontecer isso. Aí gera risco dos dois, não era risco para um, era risco dos dois. Então tá. Vamos embora. Sala,
Mas você Acho que estava eu fui confiando pra lá. então em dois. Você tinha o obstetra te dando segurança e tinha a promessa de Deus que a estava ali. Agora eu A tô. promessa era até a maior. O garotinho da placar voltou até a botar a revistinha debaixo do braço. Ficou crente. Ficou crente. Não, pô. Doutor, tá tranquilo, porque Benjamin é promessa. Tá fácil aguentar essa porrada. A mulher tá chorando ali de Tinha essa desespero. parte médica que, né, você fica meio assim. Uhum. Mas só que eu falei, pô, se ela que tá dentro ali parece que tomou uma rasteira. Ai, meu Deus. Então O problema, na verdade, foi a conversa com ela que acabou contigo, né? Eu falei, então eu tenho que. Agora Tem que manter a firmeza. Não, vai dar tudo certo, é isso mesmo. E vão entrar. Mas, ó, se eu cair, não esquenta a cabeça, não. Foi de uma coragem, porque ó, já quis se apresentar pra ele. Vamos entrar no CTI pra você ver onde que eu trabalho. Olha na porta que assim, maravilha! Botei a roupa lá, entreguei pra mão de Deus e aí a enfermeira chamou, né? Pode entrar. Uhum. Me levou lá, sentei. Aí o Ricardo. Aí ele foi me falando o que ele ia fazer, Uhum. foi explicando, né, o que ele tava fazendo e tudo. Eu só... Deus faz aí, vamos ficar aqui, né, na intercessão. Aí na hora, assim, eu comecei a cantar. Eu tava ali perto da cabeça dela, a gente começou a cantar e tudo. Amém. Até que, né, aí ele falou, né, depois que ele tava tirando o Benjamin já, ele falou, pai, do jeito que tá aqui, se a gente espera um dia, eu falei, então esse era o dia. E o louvor que ele cantou é aquele Estou Contigo, ó meu filho. Estou contigo, ó meu filho. Glória a Deus. Ele nasceu justamente no trecho, se passares pelas águas, eu contigo. Se entrares na batalha. Essa música eu vou colocar, eu vou colocar na referência na hora. E a hora que ele nasceu foi justamente nesse trecho. Caraca. E foi lá. Muito forte. Glória a Deus. Tem aquela música da Cassiane, né? Vou parafrasear, mas assim, na hora que você não souber mais o que fazer, louva, né? Então, louve. Na hora que você não souber mais o que fazer, não sabe às vezes o que falar, que palavra dizer, o que buscar, louva. Porque aquilo vai criando uma tranquilidade, uma paz, Sim. uma força, um arrepio, uma transformação e aí você começa a profetizar alguma coisa e traz à memória realmente. E é uma certeza, né, Thales, que a gente tem que, assim, o cuidado de Deus é fantástico, assim, que ele não falha mesmo em tudo, né? A gente vivenciou isso, quando tirou, ele foi acompanhar e foi a única hora que eu fiquei sozinha. Eu senti que eu tava ficando taquicárdica e logo depois que tirou, e eu falei com a anestesista, eu não sei quem era anestesista. Eu falei, eu tô ficando com a boca muito seca e meu coração eu tô muito taquicárdica. E eu tentava olhar pro monitor e aí você começa a ficar naquela ansiedade, frição. aquela frição. E ele, calma, Joelma, calma que vai melhorar. Eu falei, segura porque meu coração tá muito acelerado. E aí depois veio a fase do bem na UTI NEL, né? Ele nasceu com 1,535 kg, perdeu, foi para 370 e aí só ia dar alta para ele depois de 2 quilos. E a gente tava assim, poxa, é o primeiro dia dos pais, né? Mas aí chegaram a dar uma perspectiva de quanto tempo geralmente demoraria para esses 2 quilos chegarem, nada. Assim, Eles não, só acho falaram que que seria assim, não graminhas, demoraria, né, por porque dia, graminhas, assim. Ai, depois 10 que depois começasse a mamar e tudo, né, acelerava um pouquinho. Só que a gente tava assim, poxa, agora eu vou encarar, né, a neonatal. Aí eu lembro que é um sonho meio que cortado no meio, né? Que aquela perspectiva de nasceu, volta pra casa, aqui é toda a família, não sei o quê. Minha mãe um dia antes já estava em Campos, a 400 quilômetros de Volta Redonda. Eu só liguei pra minha irmã, só fala com minha mãe isso, que eu sou bem tranquilo com essas notícias. Pra minha mãe, no outro dia, eu já tava lá na Unimed. Eu falei, foi, por que você veio? Não sei o que. Eu falei, não, mas tem médico aí. Não, mas nenhum deles aí. Falei,
Teve Aí, uma coisa que... eu lembrei do, né, foi a Lanê, foi a pediatra que tirou ele. Aí, pai, qual vai ser o nome dele pra me colocar aqui e tudo? A gente tava, né, entre Miguel e Benjamin. Eu falei, coloca aí Benjamin, o filho da minha força. Amém. Foi Que agora faz sentido, Deus. de fato. Aí veio, né, a fase da UTI neonatal, né, você voltar pra casa sem... Opa, como é que é isso agora? Aí todo dia a gente ligava pra lá, ou quando tinha alguma coisa eles ligavam. Aí a gente ficava naquela, né? Poxa, eu chegava do serviço, a gente ia pra Unimed, ficava lá até 10 horas da noite, voltava. Às vezes dava algumas alterações, a gente saía na mesma hora e ia pra lá. E nesse período da neonatal, teve algum período que assim que vocês sentiram que a coisa não estava indo mesmo com a promessa? Ah, teve. Na verdade, teve uma situação que aconteceu que... Sabe aquelas coisas que você fala assim, isso tá testando a sua confiança em Deus, a sua fé. No dia que ele nasceu, eu só podia levantar à noite, né, que o parto foi de manhã. E eu falei, eu vou fazer o que eu tenho que levantar, que eu quero me ver. E é uma dor absurda, né? Mas assim, vou vencer essa dor e vou. E aí me levantaram à noite, enfim. Aí nós descemos, me levaram para poder ver, ele estava junto comigo. E é um pouco diferente da nossa realidade no adulto. Você consegue conversar, né, com o pediatra que está no plantão e tal. Ele dá essa acolhida, né? Mesmo fora do horário ali, com a conversa, com a rotina. Infelizmente, naquele dia, a pessoa que estava, né, o pediatra que estava no plantão, assim, demorou muito para nos atender. A equipe já estava bastante, assim, sem graça já, porque já tinha chamado algumas vezes, assim. Eu já estava mais de 2 horas esperando. E a pessoa sempre argumentando que estava ocupado. Mas eu sabia que não era e sabia por que estava acontecendo aquilo. E quando ela chegou para conversar, ela não olhou para mim, hora nenhuma, ela não falou comigo. Ela olhou para ele e falou assim, o que você quer saber? Aí ele falou, não, eu queria saber o que vai acontecer agora. Ele estava no CPAP, naquela pronga, ia fazer surfactante. Ela falou, não, o que você entende? Ele falou, não sou da área da saúde e tal. Ela, então, olha só, você sabe que o seu filho é prematuro. Isso eu estava sentada na cadeira de roda do lado da incubadora e ele estava em pé do outro lado. Ela chegou, ela não falou comigo. E aí ela disse assim, você sabe que seu filho é prematuro, né? Ele tem risco de fazer uma hemorragia subaracnoide, Ele ficou olhando para mim assim, o que isso significava para ele? Nada, ele não sabia do que ela estava falando. Mas ele só sabia que era coisa grave, né? Mas aquilo tinha sido um recado para mim. Sim. E na hora que ela começou a falar aquilo, eu comecei a chorar. Eu fiquei muito nervosa. Eu falei, por que ela tá fazendo isso? Eu sei que ele é prematuro, eu sei que tem uns riscos, mas por que ela tá falando isso pra ele? Ele não entende isso. E eu vou ter que explicar isso, sabe? E ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque ela falou todas as complicações que ele poderia ter, tudo bem, mas assim, aquilo não foi uma acolhida adequada, sabe? Qual a necessidade? Não tinha. E aí depois ele falou assim, aí ele me perguntou o que ela quis dizer com aquilo. Eu falei, esquece tudo que ela falou. Nós confiamos no Senhor, então esquece. Mas aquilo me trouxe uma aflição muito grande. Eu falei, Deus, não é possível, né? E teve um dia que quando eu já estava liberada para dirigir, e que eu estava indo de manhã para lá, para ficar lá, e ele chegava à tarde. Eu lembro que eu estava descendo a escada da nossa casa, e eu me lembrei daquele hino de Jó, né? A gente canta esse hino, ele é tão lindo, mas ele tem 2 situações. Eu não canto. Deus me deu. Eu falava, eu não consigo cantar, sério mesmo. Né? Porque assim, foi muito, muito difícil. Mas a questão que você perguntou do momento, né? Teve um momento, sim, bem nesse início ainda, porque ficou naquela, ele tava com sonda, ficou como sepse urinária, então todo dia chegava, via uma coisa nova. O pique, e no primeiro dia ela falou assim, olha, a gente vai ter que entubar ele para fazer o surfactante,
e vamos ver se vai melhorar. A gente já fez uma vez e eu vou ver os resultados dos exames, se não melhorar eu vou fazer de novo. Aí eu já pensei, meu Deus, vai entubar de novo. Falei, Senhor, tem misericórdia. Comecei a clamar, mas não era algo que eu queria, que eu podia dividir com ele ali, porque eu só ia trazer mais preocupação, mais do que ele já estava, né? Bom. E aí, graças a Deus, não precisou, assim, entubar pela segunda vez. Ele ficou na segunda, terça-feira ele já saiu do CPAP, mas estava com sondinha para se alimentar. E aí, começou a fazer distensão abdominal. Aí, as avós estavam na visita, aí me mandou mensagem, ele gofou. Gofou. Eu falei, nossa, vai broncoaspirar, meu Deus. Falei, eu já ficava, Já começa a vir a questão técnica na cabeça pra tudo, e aí, né? Nossa, teve um dia que a gente tava em casa, sentado, naquela aflição e tal, ligamos pro hospital, porque eles transferem a ligação. Ah, não, Jamor, estendeu um pouquinho a barriga e a gente teve que zerar a dieta, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Aí ele, vamos pra lá agora. Vamos pra lá agora, vamos lá, que eu sinto que ele tá chamando a gente, ele tá lutando e a gente tem que ir lá. E aí nós fomos, né? E aí quando nós chegamos, e eles sempre falam que a gente pode levar os presentes e tal. E a gente tinha deixado uma toalhinha que uma pessoa tinha dado pra gente. Com muito carinho, sem dúvida alguma. Essa toalhinha tava dentro da incubadora. Eu sei que muitas pessoas não acreditam nessas coisas, mas quando nós chegamos, a primeira coisa que ele falou assim, tira aquela toalha dali. O Espírito Santo me incomodou, vamos tirar aquilo dali. Cara, o sacerdote falou, mano. Glória a Deus. Falou que é pra tirar, eu sou obediente. Vamos tirar, e ali nós, né, oramos por ele, oramos e entregamos nas mãos do Senhor. E aí a gente passa a fazer uma oração específica, né? Falei, Deus, esse intestino tem que funcionar, não deixa de estender mais a barriga, Senhor, pra ele não broncoaspirar. E aí eu já comecei a fazer uma oração meio técnica. Não recebeis porque não sabeis pedir, não é isso que a Bíblia diz. Então, você começou até a entender de medicina para poder saber o que pedir, né? Não? E foi uma grande batalha, né? E nesse dia, ele até gostava de cantar um louvor para ele, que era o Senhor põe um anjo aqui. Ele sempre cantava esse hino para ele. E aí naquele dia, né, a gente tinha que ir embora. Aí eu orando, ele cantou esse louvor e eu falei com o Senhor, falei, Deus, eu preciso ir, porque aquele sentimento assim, eu tô aqui, eu tô vigiando, né? Sou enfermeira. Pô, como assim, né? Eu tô vigiando. Eu, na verdade, eu confio em Deus, mas... tô aqui. Mas só que aí você começa a ver que assim, o que eu vou fazer, cara? Nada, não tem o que fazer. Se ele não fizer, não adianta de nada. Não tem o que fazer. E eu falei, Senhor, a gente tem que ir, mas eu preciso que o Senhor coloque um anjo aqui. Falei, mas eu preciso mesmo, eu preciso ver o Senhor colocar um anjo. Thales, que experiência, cara. Quando a parte da Mel era separada da pediatria, né? A incubadora dele ficava perto de um vidro. Tinha tipo um portal. E ficava um monitor, assim, você entrando de frente, o monitor do lado direito dele, com uma bomba de dieta infundindo, aquele cantinho meio apertado, sabe? Eu sempre ficava do lado de cá e ele do outro lado. Aí na hora que a gente tava pra sair dali, eu olhei pra trás. Sabe quando você começa a arrastar aquele monte de coisa pra você entrar ali? Rapaz! Falei, a gente pode ir embora, porque ele acabou de entrar ali. Amém, glória a Deus. Nossa, mas aquilo ali foi um negócio... Amém, sobrenatural. O pai. Quantos dias total aí? 33. Que aí já é outro mistério, né? 33, né? 33 dias. Conta a história do mistério aí. 33 dias, 33 dias, é o tempo que Jesus ficou, né? Mas é possível, podia ser um pouquinho. Aí por quê, né? Aí no decorrer da caminhada, né, ela ficou indo mais tempo lá, né? Porque nessa época eu tava trabalhando. E
tinha uma pessoa lá que precisava de uma atenção. Então, basicamente, ele ficou lá 33 dias porque uma pessoa precisava de atenção. Conta essa história. A gente tinha outras mães, né? Lá na UTI, uma mãe passando uma situação difícil, ela era de fora. A filhinha era de Petrópolis, fez uma cirurgia de neuro, cara, com dias de nascido. E aí ela queria conversar, apesar que assim, eu falo que eu fiquei bem antissocial nessa época, que eu não queria conversar, o psicólogo vinha falar comigo. Joelma, vamos conversar. Eu falava, olha só, eu não estou na negação, eu sei de tudo que está acontecendo, eu só simplesmente não quero conversar. E aí acabou que essa mãe era uma mãe que a gente acolhia, era a única mãe que eu aceitava conversar com ela. Na verdade, para ouvir muito mais a história dela, né? Ouvir a história, ouvir tudo que ela estava vivendo, que ela estava passando. Emprestar mesmo o ouvido, né? Enquanto a gente estava lá. E acaba que um dos dias em que ela não... No momento que ela saiu, né? Para poder ir em casa, trocar de roupa, eles acabaram alugando alguma coisa por aqui. Eu tava fazendo o tal do contato pele a pele com o Benjamin ali e tal. E a equipe recebendo uma admissão, uma criança grave, não sei o quê. E de repente aquela era uma bebê muito grande. E ela começou a chorar. Nisso ela foi disposicionando dentro da incubadora. E aí, dependendo da posição que eles ficam, eu não sabia disso, né? Porque não é a nossa realidade. O bebê começa a bradicardizar. Opa, não sabia. E aí, nem eu, bicho. Na hora que eu olhei para aquele monitor, eu falei, nossa, como assim que esse bebê tá batendo a 50, Senhor? E eu não conseguia lembrar o nome das pessoas. E eu com ele no colo, eu fiquei em pé, assim, no corredor. Na hora que a primeira pessoa olhou para mim, eu falei, pô, tá bradicardizando aqui do lado. E eles vieram rápido, né? E acudiram, reposicionar a criança. Na hora que reposicionou, pum, a frequência voltou ao normal. Porque na hora que eles ficam dentro de um cercadinho, assim, e aí quando ela baixou muito, no que ela se mexeu demais e chorando, ela tava começando a querer fazer hipóxia, na verdade. Caraca. E aí a frequência... Eu falei, ai, Jesus. Aí eu sentei de novo, tô lá quietinha, antissocial, porque eu não queria conversar com ninguém. Daqui a pouco eu escuto outro monitor alarmar. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu olhei, né? Na hora que eu olhei, era outro bebê. Eu falei, ah, não, Senhor. Meu Deus. São umas coisas assim. Eu falei, meu Deus, como assim, né? E uma das meninas que aí era da equipe, que me ajudava no período de ordenha e tal, e sempre me dando boas palavras, né? Vai dar tudo certo, elas são muito otimistas, né? Elas são a equipe muito otimista e tal. E ela começou a contar a história dela. Queria muito ser mãe e tal, e ainda não tinha tido oportunidade, etc. E aí, em meio a todo aquele turbilhão que eu estava vivendo, o Senhor fala do meu poder. Ué? Aí você fala, Senhor, né? Tô só Acabei de te dar. Tô só juntando os caquinhos aqui. E nem eu ainda não tenho essa estrutura. Mas a gente, né? Que Deus, que crença é essa nossa, que fé é essa nossa, que só funciona quando tá bem, né? E aí eu comecei a falar de Jesus e falando do poder de Deus, ela era desviada. E aí, tempos depois, ela volta para a presença do Senhor e gerou, cara. Glória a Deus, aleluia, irmão. Amém, então, amém. Esses 33 dias. Benjamin já chegou, então, em meio a... Primeiro, testar a fé de vocês, mas para fazer, na verdade, para levar a palavra já, né? Muito. Nossa, glória a Deus. Serviu de testemunho, né? Aqui, e especificamente você, eu vejo sempre falando sobre a questão da ministração para as senhoras, para as mulheres, né? Lá é só da tua igreja, é um ministério. Como é que funciona geralmente esse seu trabalho aí com mulheres aí? Então, na verdade, eu comecei
pregando para criança, né? A gente ainda ministra para criança. Uhum. E ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo, né? O Senhor foi nos dando condições e capacidade para poder, nos usando, na verdade, né? Com graça, para ministrar para jovens. E aí, quando eu saí do Ministério de Jovens e Adolescentes, a gente veio aí a somar agora o Ministério de Mulheres. Hoje, no nosso campo, eu faço parte de uma coordenação de todos os ministérios, né? Nós temos um pastor sênior, que ele é o coordenador de todos os ministérios de todo o nosso campo, ou seja, aonde tem uma igreja congregacional em um estado do Brasil, são várias. Vocês estão... Ele é responsável. Tá. E junto com ele nós somos 6 coordenadores adjuntos. E aí cada coordenador assumiu alguns ministérios no campo para cuidar mais diretamente e trazer as devolutivas para ele acompanhar mais de perto. Hoje eu respondo pelo Ministério Infantil do nosso campo e pelo Ministério de Intercessão. Ele é o marketing e o Ministério de homens, né? E a gente hoje soma dessa forma. Na nossa igreja local, o Diego, ele é o coordenador dos ministérios e eu ajudo na questão do Ministério de Mulheres. Como a gente sempre trabalhou, né, nessa área de tanto levando a palavra quanto fazendo palestras, então a gente acaba hoje, eu tenho muito mais convites para ministrar para mulheres, né, e às vezes criança, do que antes, né? Acabou isso ficando mais. Quando eu era presidente do Ministério de Jovens, acabava sendo muito nos eventos de jovens, né? Meio que era uma tendência. Mas ainda tem, né? Ainda tem convites, mas hoje está bem voltado para Ministério de Mulheres. Eu vou ministrar dia 11 de junho numa festa de Ministério de Mulheres. Eu não sabia que, então, na verdade, você acabou fazendo na verdade, você ministra para as mulheres e que você tinha, na verdade, esse ministério também com homens. Eu achei que era só você nesse ministério e que como presbítero na atuação mais dentro só mesmo da igreja. Mas, pô, que maneiro, cara. E aí, isso foi depois na verdade, para você começou antes essa questão depois do presbitério ou já isso só depois do casamento de vocês? Essa ministração e esse trabalho, essa liderança dos homens ali? Não, no meu caso foi bem depois, né? Eu sempre fui muito extrovertido, né? Introvertido. Introvertido. Sempre fui muito tímido. Então, até quando eu falei, né, que, né, Deus ele une propósitos, não pessoas, é porque essas coisas foram sendo potencializadas depois do casamento. Até uma palavra que o pastor Cláudio Duarte falou, acho que não sei se foi ontem ou hoje, uma palavra dele, né, dando uma palavra para um casal, ele falou, assim, essa mulher precisa ser sua fã. Sempre. Porque no dia que ela não for deixar de admirar, você é uma fraude. Caraca! Pelo que? Assim, eu sempre falei, né? Isso ela sabe tudo. De fato, né, o ministério potencializou depois do casamento. Porque a gente sempre se incentivou. Né? Quando a gente casou, eu não tive a oportunidade de fazer, né, faculdade e tudo. Mas eu falei pra ela, você faz o mestrado e tudo, que depois eu vou ter o meu momento. Então, eu dei o apoio para fazer o mestrado e hoje eu recebo isso, né? Poder estudar e tudo. E na igreja, isso foi potencializado porque durante esse período, né, de estando junto e tudo, a gente começou a juntar as experiências, né, teve esse tempo todo que ela ficou nos jovens, né, eu estava também, mas numa função mais administrativa. Né, Deus abençoou demais o período que a gente ficou. Né, ela liderava e eu ficava, né, administrando. E depois isso cresceu, que existe essa coordenação geral hoje.
E assim, hoje eu sou responsável pelo marketing e Ministério de Homens. No Então, Ministério de Homens tem algum público específico, assim, dentre os homens que você tem mais facilidade, algum assunto específico que você tem um pouco mais de domínio, assim, para falar? assim, na questão de homem é mais fácil. É mais fácil pelo que? O homem, ele é prático. Uhum. Igual lá, a turma lá, ninguém gosta de ouvir falar negócio né, eu até falei com eles, vocês estão preconceituosos. Ninguém gosta de ouvir sobre o Novembro Azul. É. Falei, gente, Literalmente você tocou num ponto muito delicado. então, eu falei, gente, vocês precisam parar com isso. A gente, a igreja, ela tem que mover no espiritual e o social. Uhum. Ah, vou evangelizar. Ah, mas você vai lá embaixo da ponte evangelizar. Você vai lá aqui, você vai dar um folheto pra pessoa, a pessoa tá com fome. Eu sempre falo isso. Então, o social. Ah, tem a questão lá do Novembro Azul. Por quê? O homem se cuida. Então, assim, o homem, para falar para homem é mais fácil. Uhum. Eu não prego tanto quanto ela. Mas assim, minha parte nesse Mas de homens, um acolhimento e um direcionamento, eles assim, tem uma diretoria, até tem coisas aqui para responder depois. Então tudo a gente pode fazer isso. Como que faz isso? Por que eu preciso fazer isso? Então assim, eu tenho que dar essa orientação toda. Porque a gente tá tentando trabalhar com uma identidade. Que por que isso daqui é da Samsung? O que me disse que ela é da Samsung? Tem um detalhe ali que não é de ninguém, é dela. Então a igreja passando por essas mudanças, então tá tendo toda essa estruturação. Mas assim, o marketing é uma coisa bem diferente, desafiadora, mas tem sido bem interessante. E o homem, assim, tirando essa questão, que é muito mais preconceitual do que uma questão assim, difícil de lidar, assim, é um pouco mais tranquilo. Mas hoje eu atuo com eles mais administrativamente. Porque na igreja a gente precisa atuar de uma forma mais, vamos dizer assim, de gestão mesmo. Porque tem a parte espiritual, que aí é da função. O que precisar fazer, eu faço. Se eu não souber, eu aprendo. O pastor orienta, Mas tem a parte de gestão por conta desses ministérios, né? Que aí na igreja, aí é homem, mulher, criança, tudo. Tudo. Então, vai acontecer isso. Aí você tem que me falar. Se não falar, aí de repente a gente tem que... gente, a importância disso daqui... Como que o pastor vai pastorear se ele tem que ficar se preocupando com... vamos fazer um uniforme para a festa dos jovens, por exemplo. Poxa, o pastor tem que aconselhar. Ele tem que cuidar. O pastor ele vai visitar. Então é muito por essa divisão para tirar essa sobrecarga, né, que hoje assim, os pastores da nossa igreja têm. Porque realmente, você falou, funciona. Se o pastor tiver tempo para pastorear, para se preocupar com a ovelha, para se preocupar com esse cuidado, né? Essa atenção, que muitas pessoas não entendem que às vezes assim, a igreja cresce muito se o pastor tiver que focar, às vezes, em saber se o bebedouro tem água, se tem durante uma festa, se está tudo preparado, se ele tiver que preocupar com tudo isso, não que isso porque dependendo, tem muitas pessoas que têm muita facilidade em acabar atuando em várias coisas ao mesmo tempo, mas isso tira o foco, né? Sim. Isso tira a atenção, tira o foco, às vezes isso desgasta, e aí na hora que chega no momento da entrega, às vezes a pessoa acaba levando o que não devia, às vezes, para cima do palco. E eu não digo em termos de uma palavra pesada de exortação, mas no sentido, às vezes, de leva toda aquela carga, aquele cansaço. Trabalhar para Deus é isso? Uma pessoa sempre cansada,
Quando a palavra diz bem assim, descanse no Senhor. Vai ser controverso. Pois é, então assim, descansar no Senhor é justamente você chegar e saber que Deus está trabalhando, não é isso que a Bíblia diz? Que Deus está trabalhando, Ele está colocando pessoas. Essa semana mesmo, a gente estava conversando com a tia Rose, que ela veio aqui. E você conhece, já tinha. Eu ouço as histórias dela no programa de manhã no Fato Popular. Então ela falou um negócio muito interessante, que às vezes a gente chega, vai para a igreja, e aí você olha para o lado e vê alguém que está precisando de uma ajuda. E aí o que a gente tem, às vezes, muitas vezes alguma coisa assim, muitas vezes uma atitude muito automática. Essa pessoa está precisando de ajuda. Ô pastor, essa pessoa está precisando da minha ajuda. Quando na verdade é tipo, gente, essa pessoa está precisando de ajuda. Sou eu mesmo que tenho que ajudar. De todo lado. Tipo assim, a ideia não é na verdade você identificar problemas. Você não vai para a igreja para você identificar um problema e apontar para alguém para resolver esse problema. Na verdade, a solução tem que ser você. Nós temos que ser especialista em solucionar problemas para justamente aliviar. E é tão prazeroso poder ajudar alguém e assim, mesmo sem receber nada em troca, mas a sensação simplesmente de um sorriso, da gratidão da pessoa é algo que é impagável, né? Eu acho que a gente precisa, Thales, resgatar o sentimento e a prática da igreja primitiva, que era quando ela vendia as suas propriedades, depositava aos pés dos apóstolos, porque quando eles tinham essa atitude, eles entendiam o seguinte: existem pessoas necessitadas, precisam de ajuda, eu posso ajudar. Então eles vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos para que os apóstolos dividissem entre os necessitados que havia na igreja primitiva. E hoje, acredito que nós precisamos evoluir em relação a isso, resgatar esse sentimento da igreja primitiva, porque realmente é triste quando você vê alguém morrer dentro da igreja. E às vezes é isso aí, tá do teu lado. Se você não tiver essa sensibilidade, e quem traz isso para nós é o Espírito Santo. É a nossa vida com Deus, né? E faz com que a gente se importe com outro ser humano, porque a nossa natureza, ela é uma natureza egoísta. A nossa natureza, ela não é uma natureza que vai te fazer pensar em quem está do teu lado, não, mas é o Espírito Santo na tua vida que fala, mas pera lá, eu te dei tudo, e tudo que eu digo não é só recurso financeiro, é uma paz que há no nosso coração, que nos faz sorrir, mesmo que nós estejamos em uma grande turbulência. E as pessoas olham para nós e, por que esse cara sorri tanto assim? Por que ele é assim? Por que é bom sentar perto dele para conversar com ele? Porque tem alguma coisa que há dentro de nós, que é a presença de Deus, que falta isso, né, para muitas pessoas. Então, eu penso que hoje nós precisamos cada vez mais realmente buscar esse mesmo sentimento da igreja primitiva. Eu acho que assim, muita coisa que acontece de fortalecer esse egoísmo, do ponto de vista intelectual, porque a gente tem mania de se aproximar de pessoas que pensam da mesma forma que a gente, ou então que já tem o mesmo grau de conhecimento, o mesmo nível de conhecimento que a gente. Então assim, no meio médico, você vê muito médico ali, ou então no meio de saúde. Vê muito profissional de saúde só andando com profissional de saúde. E aí o que isso gera? Profissional de saúde andando com profissional de saúde, e daqui a pouco ninguém tem coragem de conversar numa outra roda. Quando você encontra amigos que não são da saúde, você nem se preocupa em chegar e dar uma palavrinha para essas pessoas que não são da saúde sobre conselhos assim, cara, não faz isso. Não toma esse tipo de medicação, não faz isso, escolha isso, não deixa de... Porque a gente começa a pensar que todo mundo já sabe daquilo, ou então que o que eu tenho para falar não é
não é de valia para ninguém. Ou o que aquela pessoa tem para dizer pra gente, né, Thales? Não tem relevância alguma, porque eu tô num outro nível que... O que você... Né, e aí, assim, isso eu trago para todas as esferas. Então, sim, assim, na área de saúde, a gente convivendo com pessoas de saúde, quando você não está com pessoas da área da saúde, você acha que você não tem nada para levar para ela. E aí, o cristão, convivendo dentro da igreja, ele convive só com pessoas que são ali, confessam a mesma fé, acreditam na mesma coisa. Quando ele sai de lá, ele vai lá e esquece que ele tem uma palavra, que ele tem alguma coisa para poder acrescentar para pessoas que não ouviram a palavra, para pessoas que necessitam realmente de conhecer a Deus. E aí um pouco esse egoísmo da gente em se dar, esse egoísmo da gente em compartilhar conhecimento, de compartilhar carinho, de compartilhar empatia, é que a gente acaba vivendo realmente uma sociedade onde Jesus não pode voltar porque a gente ainda não não dividiu, né? Não dividiu. Eu sei que Deus tudo pode, mas a gente está atrapalhando se a gente não levar a palavra para frente. O pensamento também assim, qual o conceito do amor ao próximo que Jesus ensinou? O próximo não é meu parente. O próximo são todas aquelas pessoas que vão estar próximos de mim aonde eu estiver. Eu custei para entender esse conceito. É porque quando falava próximo da Bíblia, todo mundo entende o próximo como um parente. Não entende o próximo como... Gente, é o próximo. Não, tem gente que é o entende próximo. assim. Próximo de proximidade, não o próximo que virá. Tipo, a gente fica na ideia do próximo, que é o próximo que virá, tipo assim, cara, eu vou preparar esse território, porque vai vir um próximo. Não, é próximo de proximidade. É o Espírito Santo falando bem assim, eu tô falando do próximo de proximidade. Não é preparar para alguém que vai vir, é preparar para o que tá do seu lado, para o seu vizinho, para o seu irmão, para aquele cara que sentou, para aquele cara que serviu o cafezinho para você. Porque a gente para analisar como que é o nosso dia, como que é o nosso dia de trabalho. Você convive, vamos dizer assim, com as mesmas pessoas quase todo dia. Mas e aquele paciente que internou naquele dia? Um exemplo, ele não tinha nada. Assim, não foi descoberto nada, mas ele precisou ser internado. Poxa, Deus, ele levou ele ali para ele ouvir uma palavra. Não foi para ser medicado. Não. Aí a gente... Isso aí, tipo peguei assim, essa visão aí. Tipo assim, não, é o próximo. O próximo aqui hoje é esse. Eu vou ficar brava aí, quando eu achar que não tem nada. O que Jesus ensina lá no Bom Samaritano? Uhum. Pegou, limpou as feridas, levou, colocou lá, pagou as despesas. Poxa, a hora que ele ficar bom, ele vai pegar, vai sair, vai seguir o caminho dele. E às vezes as pessoas... E vai tomar até a mesma atitude no futuro, né? Pois é, por quê? Gera legado. Aquilo que a gente faz, né, para impactar, o que é o legado? Poxa, é o que eu vou poder fazer que vai gerar um impacto positivo na vida de alguém. E talvez o que seja, né, acho que o ponto mais crucial, né, de muitas pessoas não fazerem. Porque não vai gerar aplauso. Vai gerar transformação na vida daquela pessoa e ponto. Ninguém viu. Na pandemia a gente enfrentou justamente isso aí, né, Jaime? Chegar lá, cara, isso eu não consigo combater. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Nada do que eu estudei é capaz de enfrentar isso que a gente está vivendo. Eu só consigo, às vezes, aliviar uma dor física, aliviar um desconforto respiratório, mas, cara, então, assim, chegou no momento que me bateu a reflexão que, cara, pera, eu posso fazer alguma coisa a mais. Eu posso pegar e tocar um coração de uma pessoa que está angustiada em casa, porque o parente está aqui. Eu posso chegar e mostrar para ela, cara, que a gente está lutando por ele, mas que, tipo assim, independente de qualquer coisa, existe aí um Deus que vai te dar força, independente da situação que acontecer aqui. Então a gente chegou no momento que realmente
a gente conseguir enxergar que, cara, Deus está falando que independente da catástrofe que acontecer, cara, Ele está aqui para poder confortar, juntar. Nossa vida vai além do que a gente consegue palpar hoje. Ela vai muito mais além do que os olhos a gente consegue enxergar. E como é que e desse ministério seu com a mulherada? Quais são os maiores desafios que você tem ali? Tem algum específico assim? A mulher já é mais complicado. É um monte de fio desencapado. Nossa. Esses É dias ela chegou e falou bem assim, não, porque esse final de semana eu vou ensinar o BLS pra mulherada. Eu falei bem assim, Joelma, é um monte de mulher que não tá fazendo atividade física. Você vai botar essa mulherada toda para poder chegar e aprender. Bom, pelo menos você tá ensinando massagem cardíaca, o bom é que assim, vai ter aula na prática, do jeito que você tá se arriscando aí. Pô, caraca. Eu acredito que o maior desafio é o fato de ser mulher falando para mulher, em algumas situações. Porque às vezes são pensamentos muito parecidos, mas que precisam de algum ajuste. E aí o ajuste vem da nossa experiência de gestão, porque assim, por mais que você esteja produzindo um evento cristão, você tem toda uma questão administrativa. E aí, assim, administrativamente falando, a gente tem uma bagagem já de alguns anos, né, trabalhando. Então tem coisas que você fala assim, olha, essa não é a melhor forma de fazer isso por conta disso, disso e disso. Tá. E aí, às vezes, a pessoa compreender isso, aceitar, às vezes não é uma coisa muito fácil, não. Seu maior público hoje são pessoas que, na verdade, já decidiram, já tomaram a decisão de andar com Deus? Ou você também tem alguns momentos de atender mulheres que não, hoje não tiveram essa decisão? Eu ainda não tive a experiência de, assim, ter um grupo, acompanhar um grupo que esteja iniciando a caminhada. Tá. Né? A maioria é que já caminham mesmo, já estão há algum tempo aí. Mas a gente tem os grupos de trabalho, assim, né, onde a gente trabalha, na verdade, as pessoas que convivem com a gente todos os dias, que a gente tenta, né, dar olha o mistério. A gente procura e às vezes você vai tentando. Então, assim, eu procuro, né, ser bênção na vida dessas pessoas. Porque ali depende mais do testemunho, né? Exato. No dia a dia o que depende mais realmente é da gente. Testemunho, exatamente. Tem até uma frase, não lembro quem que falou. Como que é? Evangelize. Se necessário, use palavras. É verdade. As atitudes, elas falam. Não lembro mais, quem né? falou, mas se necessário, use palavras. Exatamente. Acho que fica um recado muito importante ali da necessidade de todo mundo se policiar pra tudo, né, cara? Verdade. A gente que já levantou esse estandarte aí com relação a uma vida cristã, a realmente se posicionar, que eu acho que isso é essencial, né? Não adianta ser um crente 007. Verdade. Que ninguém sabe que você é cristão. Verdade. Porque você nunca vai ser lembrado. Você nunca realmente vai dever nada pra ninguém em testemunho. Mas também nunca vai ser lembrado pelo próprio Jesus Cristo, né? E a gente, Thales, eu sempre falei isso com ele e comento isso com a minha família. No meio que nós vivemos, né, essa área da saúde, ela tem alguns estigmas, ela tem algumas... assim, as pessoas às vezes tendem a olhar de uma forma diferente, às vezes, para algumas coisas. E, assim, eu sempre tive muito orgulho da fé que eu professo, né, do Cristo a quem eu sirvo. Amém. E em todos os lugares aonde eu vou, todo mundo sabe que eu sou serva do Senhor, que eu sirvo ao Senhor na nossa área. E o que é mais interessante, que independente de que, mesmo eu sendo essa pessoa, isso nunca me fechou portas, porque às vezes as pessoas querem, né, ser o 007 porque acha que vai fechar a porta, porque, né, as pessoas podem me olhar assim ou assado. Muito pelo contrário.
eu construo até hoje uma vida profissional pautada na minha competência técnica, nas habilidades que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo, mas as pessoas sabem que eu sirvo ao Senhor, que Amém. eu sou cristã. E seja quem for, pode ser o médico, pode ser o fisioterapeuta, quem for, que conviva comigo sabe que eu sou cristã e ponto. Amém. Isso não muda o que as pessoas vão pensar a meu respeito, né? E eu tenho muita segurança em relação a isso e sou muito feliz em poder levar Jesus para onde eu for. Quando eu fico com raiva, eu fico brava, às vezes eu quero pedir pro Senhor levar entendeu? Mas é só uma vontade. Pode até pedir, só não pode falar. Tem uma vontade de dar e passa. Tem Precisa de falar, gente. Um elevador sem com o poço aberto, a gente não precisa de emitir nenhuma palavra. Gente, né? O oitavo andar, a gente vai lá pra ver se tá chegando algum helicóptero. É bom que O assim, problema às é quando vezes... fala. Não, a gente falou maná de ontem, então aprendi. Você gostou? Maná de ontem. 333. 333, uma veia Meio besta. besta. Poxa, né? A pessoa fica olhando pra nossa cara e fala, o que é isso? Foi melhor não saber. Esse é o bom, cara. Esse é a melhor parte. Não, assim, a partir do momento que você também se posiciona, a melhor coisa que tem é, primeiro, a carga que sai, né? É igual uma pessoa que tá fazendo alguma coisa errada, a libertação que é de confessar. Verdade. E aí, isso é pesado para esconder algo negativo, mas também é pesado para esconder algo tão positivo, né? Cara, falar da fé, falar daquilo que você acredita, daquilo que você se entrega, mas assim, quando todos já sabem seu posicionamento, as pessoas têm a mania, têm às vezes o hábito de achar que ficou pior, a situação ficou mais complicada, a luta apertou, mas na verdade é só a sua visão que foi destampada para você reconhecer que algumas coisas estavam ruins e que agora você enxerga e a partir daquele momento que as mudanças vão acontecendo, também para. Não sei se você vai se lembrar, mas desde o momento que teve um posicionamento da minha parte, tiveram várias e várias palavras contrárias, mas que depois, assim, cara, por incrível que pareça, a coisa vai azeitando, as pessoas vão ficando envergonhadas até de chegar. Perde a graça, né? Porque assim, acha que tá... E na verdade não incomoda, então assim... É tão insignificante hoje alguém chegar e falar alguma coisa contrária que, tipo, tá. Porque a tendência quando a gente se posiciona assim, a favor daquilo que a gente acredita, né, a favor da fé, é que vai surgir mesmo. E graças a Deus que surgiu, o que quer dizer que eu estou no caminho certo. Então, o negócio é se eu não estiver incomodando. Aí, mas assim, esses confrontos, né, vão alimentando, né, a base, vai deixando a base, a estrutura, né, mais forte, porque de fato decidir seguir a Cristo tem andar na contramão. Esse que é o ponto. As pessoas, esse versículo que diz que as coisas de Deus é loucura para os olhos dos homens, é o que ele tá se referindo. Não é loucura no sentido de tipo assim, um maluco no manicômio, ou aquele cara estigmatizado ali de falando coisas totalmente desconexas. A loucura que Deus está falando, que a Bíblia diz, é tipo assim, um cara que dá valor ao próprio casamento. Isso é loucura hoje. Uma pessoa que está preocupada com a educação do filho, o que ele está assistindo, o que ele está vendo, com quem que ele está andando. Isso é loucura hoje, entendeu? Um pai um filho que está preocupado em honrar o pai e a mãe nos momentos onde ele não está perto. Isso é loucura. Entendeu? Então justamente, chegou num momento que no dia que eu estava lendo esse versículo eu falei bem assim, cara, o que é loucura hoje para a humanidade? É loucura hoje para os Estados Unidos e é fanatismo ir na igreja uma vez por semana e orar em público. Isso é loucura, não falo nem de ler a Bíblia.
E aí você tá vendo o reflexo disso. Sim. Uma nação totalmente desconfigurada, sem uma direção, sem hoje um momento realmente assim crítico para tudo que a gente tá vivendo. Então assim, eu quero essa loucura. Eu quero realmente ser esse louco aí para o mundo. Alguém que vai realmente honrar, direcionar e tá realmente buscando seguir aquilo que é preceito e aquilo que é direção dada por Deus. Pô, gente, mais uma vez, muito obrigado aí, Joel. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Benjamin. Ai. Agradeço mesmo ali pela vinda, pela disponibilidade, por estar aqui abrindo a vida de vocês, na verdade, para poder compartilhar realmente o que Deus já fez, o que Deus ainda está fazendo, e principalmente assim, né? Parabéns para vocês aí por se colocarem sempre à disposição de Deus, para que Ele utilize a vida de vocês, utilize a família de vocês, realmente para que mais e mais pessoas sejam atraídas aí para conhecer, né? O amor de Deus, para conhecer o que é um milagre que está ali. e principalmente assim, por ter essa capacidade, né, se vocês não tivessem essa comunhão com Deus, essa comunhão com o Espírito Santo, muitas das dificuldades, muitos dos problemas que vocês passaram, vocês nunca conseguiriam provavelmente enxergar a mão de Deus para assim, é um transtorno, é uma dor tão grande, mas assim, uma pessoa precisava que vocês chegassem naquele momento, naquele lugar, para chegar ali e agir. É pesado às vezes o que Deus pode pedir da gente. Verdade. Mas Um grande exemplo é Jó, né? Aconteceu, passou tudo aquilo, aí os últimos versículos, né? Não me lembro o capítulo, né? E o versículo fala bem assim: e depois destes acontecimentos, Jó viveu 140 anos, viu toda a sua família até a 4ª geração e morreu de velhice. glória a Deus, né? Glória a Deus, cara. Deus nunca falha. Ai, gente, é porque Deus tudo pode, gente. Deus tudo pode mesmo.